E aí pessoal, tudo bem? Estamos com um pouquinho de atraso aqui, mas vamos começar nossa live, né? Então, temas de hoje é dans e graus, ponteira branca e ponteira vermelha. Primeiro a gente vai esclarecer para o pessoal que a gente está aqui numa live para fazer perguntas e respostas. Vocês mandam as perguntas conforme forem mandando, a gente vai dando as respostas aqui. Resposta que eu não tiver agora, eu vou passar para vocês depois num outro vídeo, tá? Quem estiver assistindo a live agora que não puder acompanhar até o final, a gente vai postar depois ela lá no canal do YouTube, ok? Em relação a grau e a dan, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. A palavra grau, ela significa somente a tradução da palavra dan, tá? Na teoria é tudo a mesma coisa, mas na prática há uma diferençazinha de grau para dan. Qual que é essa diferença? Na prática, grau você pega nas faixas coloridas e nas faixas até a marrom, você está pegando grau. Na faixa preta a gente já passa a chamar de dan, na prática, não é na teoria. Por quê? Faixas graduadas e faixas coloridas é opcional você dar o grau do aluno. Você só faz isso daqui, você só dá o grau do aluno nas faixas coloridas e graduadas se você quiser como professor. É apenas uma coisa que a IBJJF aconselha você que faça, tá? Não é obrigatório. Chegou na preta, você passa a receber essa graduação primeiro de 3 em 3 anos, depois de 5 em 5 anos, assim sucessivamente até o 9º grau de faixa. Só que aí é obrigatório que você receba. De que maneira? Pegou a preta, passou 3 anos, pega o primeiro dan. Passou 3 anos, pega o segundo dan. Passou 3 anos, pega o terceiro dan. E assim sucessivamente. Então a gente faz essa distinção de grau para dan por esse motivo. Tem muita gente falando, grau e dan é tudo a mesma coisa. Traduzindo na prática não. Na prática, o meu professor, se eu sou faixa roxa, faixa azul, ele não é obrigado a me dar um grau para eu passar de faixa. Mas se eu sou faixa preta, para eu chegar até a faixa coral, eu preciso obrigatoriamente pegar essas graduações na minha faixa, que aí sim a gente chama de dan. Então tem essa diferençazinha, tá? Segundo assunto rapidinho aqui, já já vocês vão poder fazer as perguntas e a gente vai respondendo conforme forem mandando. Ponteira branca e ponteira vermelha para faixa preta. Primeira colocação que a gente faz, informação que a gente teve: ponteira branca é para atleta, ponteira vermelha é para professor. Segunda informação que a gente recebeu: a ponteira branca ela foi instituída da seguinte maneira: os atletas iam para o mundial, chegavam lá, queriam lutar com faixa de judô. A faixa de judô ela é mais grossa, ela é mais viçosa, é mais bonita, então eles queriam lutar com essa faixa. Mas faixa de judô não tem ponteira. Aí, como a IBJJF te obriga a colocar ponteira, eles acabavam amarrando, enrolando esparadrapo na ponta da faixa de judô e a ponta ficava branca e a IBJJF aceitava. Por isso a gente tem essa visão de que a ponteira branca é para atleta, mas não é só para atleta, tá? Não é só para quem compete. Foi apenas uma maneira que os competidores encontraram de criar uma ponteira na faixa do judô para poder lutar jiu-jitsu com essas faixas, tá bom? Então essas são as duas dúvidas que o pessoal me mandou. Mais uma coisa, isso daqui é um chaveirinho que representa uma faixa. Isso daqui, essa parte aqui a gente chama de ponta. Isso daqui a gente chama de ponteira, tá? Ponta, ponteira. Isso daqui pode ser branco, pode ser preto ou pode ser vermelho. Isso daqui é a cor da faixa, é a ponta. Então não fala ponta branca, ponta vermelha, ponta não é. Isso daqui é ponta, isso daqui é ponteira. Só para corrigir o que o pessoal falou aí um dia desse num vídeo nosso. E queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. A gente vai respondendo aqui conforme vocês forem perguntando, tá? Outra coisa. Sou faixa preta de jiu-jitsu, vou lutar judô.
Que faixa eu vou pegar? Já falei, senta e conversa com o mestre. Alguns mestres te colocam na marrom, outros te colocam na roxa, outros te colocam na branca. Sou faixa preta de judô, quero lutar jiu-jitsu. Mesmo procedimento. Alguns mestres te colocam em faixa X, outro em faixa X. Não existe na IBJJF uma regra que diga que você tem que lutar na faixa tal porque você veio de uma outra arte com uma faixa tal. O que eu já vi muito foi faixa preta de jiu-jitsu e luta livre e começar na roxa, tá? E já vi muito faixa preta de luta livre vir para o jiu-jitsu e começar na roxa ou começar na marrom. Mas aí eu acho que vai de professor para professor, então não é um critério obrigatório, certo? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita a live de hoje, porque para mim fazer outra agora está complicado. Até a de hoje eu atrasei o horário para começar 1 hora atrás, e agora que eu consegui começar a live. Alguém tem alguma pergunta para ser feita? A gente responde aqui rapidinho. Lembrei de uma pergunta que me mandaram um dia desses. Peraí. 2 graus na ponteira vermelha, no início e no fim da ponteira. São apenas para o dono do clube ou para todos de faixa preta? Vinícius, a gente chama isso daqui de fechar a ponteira, tá? Fechar a ponteira. Existem 1 milhão de motivos que eu posso te dar, mas o principal de você fechar a ponteira é para que você comece a graduar a faixa até você chegar na coral. Já vou responder a tua, Ricardo, aqui da Irlanda. Tá certo. Um abraço aí, Vinícius. Já vou falar da tua questão, Ricardo. Então, Vinícius, o que que acontece? Tu fecha um lado e fecha o outro para que tu comece a colocar os graus, os dans aqui no meio até tu chegar na coral. O que que acontece? Quando tu chega na coral não, perdão, quando tu chega na faixa vermelha, essas fechadas de ponteira aqui, elas mudam de cor. Elas ficam douradas, tipo marca de ouro. Mas isso é um procedimento de graduação de faixa. Faixa preta normalmente fecha. Muito difícil você ver uma outra faixa fechando isso daqui. Normalmente só a faixa preta fecha a ponteira para poder começar a graduação. Pelo fato de ela ser obrigatória. Como as outras faixas não são obrigatórias, você não é obrigado a fechar sua ponteira caso você não queira. Respeito do jiu-jitsu tradicional. Jiu-jitsu tradicional foi de onde veio o nosso jiu-jitsu, na verdade. No jiu-jitsu que o Maeda trouxe foi tradicional. E fala, Daniel Cevalho Bentes, um abraço para você. Então, o jiu-jitsu tradicional, ele trouxe o jiu-jitsu brasileiro pra gente. O que que é jiu-jitsu brasileiro? Galera, eu já falei várias vezes isso em vídeos e vou repetir. Dá uma pesquisada, tá? Ricardo, vou já responder, Ricardo. Dá uma pesquisada, vocês vão descobrir que o jiu-jitsu brasileiro que o Hélio criou tem nada a ver com o jiu-jitsu que a gente está conhecendo hoje. Hoje a galera acha que jiu-jitsu dá uma baiana, derruba no chão e rola, rola, rola. O jiu-jitsu do Hélio, ele era defesa pessoal. Ele era a junção dos 4 elementos básicos do jiu-jitsu tradicional que o Hélio adaptou para o corpo dele. Ele parou de usar força e passou a usar a alavanca. O problema é que o pessoal passou a só querer jogar no chão e ficar rolando. Mas a nossa base do jiu-jitsu brasileiro é o jiu-jitsu tradicional. Pode usar o nome dos golpes em português, tem que ser em japonês e a ponteira não. E a ponteira usa ou não usa? Boa, boa. Gostei, Ricardo Pires. Pode usar golpe em português? Pode. Pode. A gente tem 3 distinções dos nomes dos golpes no jiu-jitsu brasileiro. A gente fala nomes em português, nomes em inglês e nomes em japonês, tá? Nomes em português. Eu vou dar um omoplata. Omoplata é um osso que tem aqui atrás. Eu vou dar uma omoplata no cara, eu vou virar o braço do cara pro lado. Eu vou dar uma baiana. Eu vou dar uma chave de perna. Nome em português. A gente tem o nome em japonês. Eu vou dar uma queda, eu vou dar um kataguruma. Eu vou dar um iponsioi. Beleza. E a gente tem os nomes em inglês. Eu vou dar um arm lock. Eu vou dar um leg lock. Então, eu posso usar só nome em português? Pode. Em vez de dar arm lock, da chave de braço reta. Como foi que tu ganhou dele? Numa chave de braço reta.
É mais fácil falar armlock. Como foi que tu derrubou ele? Com um quedão passando o corpo dele por cima do meu pescoço quando eu meti meu braço no meio das pernas dele. Não é mais fácil dizer que tu derrubou num Kataguruma? Então eu acho que cada situação traz uma necessidade de você usar um nome, tá? Posso usar em português? Posso, mas nem tudo cabe você falar em português. Muita coisa você vai ser, infelizmente, obrigado a falar ou em inglês ou em japonês. Japonês por quê? Porque o nosso jiu-jitsu ele vem das palavras japonesas. Não confunda, jiu-jitsu ele não foi criado no Japão, não existe essa colocação. A palavra jiu-jitsu ela é japonesa, ela vem do jujutsu, mas há uma história muito comprida para trás. Só que quando ela foi adaptada para as nossas realidades hoje, o Brazilian Jiu-Jitsu, a família Gracie trouxe muita coisa dos Estados Unidos também. E aí vem o armlock, aí vem o leg lock, aí vem o single leg, que são palavras em inglês que a gente usa comumente no jiu-jitsu. Mas pode usar se quiser, não tem problema. Ponteira, usa ou não usa? Eu aconselho a usar. Quem não usa ponteira é judoca, tá? A tua ponteira, ela vai ser necessária, no caso se o teu professor fizer isso, ela vai ser necessária para colocar a tua graduação. Quanto mais graus tu vai recebendo, mais uma informação que tu está desenvolvendo mais o teu jiu-jitsu. Então há uma necessidade de se colocar ponteira. Mas se eu não quiser colocar, aí tu não está treinando jiu-jitsu, tu está treinando judô. Porque eu trago da IBJJF por ser a mãe de todas as federações. A IBJJF ela não te dá a opção de não usar ponteira. Ela só te dá a opção de não usar graus. Mas a ponteira ela é obrigatória pela IBJJF, tá? Ricardo Os, Daniel Cevalho, mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar aqui. Hoje eu tô de folga, feriado. Hoje eu tô aqui na casa da minha mãe e pode responder pergunta para vocês. Pode ficar à vontade aí. Se tiverem mais alguma pergunta, qualquer dúvida de jiu-jitsu tradicional, vocês pesquisem José Higino Nunes, tá? Por isso da ponteira no caso, professor, isso da ponteira no caso do tradicional. No caso do jiu-jitsu tradicional, ele não requer ponteira obrigatória. Agora vamos lá. Jiu-jitsu tradicional, ele não tem uma ponteira obrigatória para você utilizar. A graduação do jiu-jitsu é brasileira, não tradicional. No jiu-jitsu tradicional, você vai passando as faixas de uma maneira... Wagner Brito, um abraço para você. De uma maneira de hierarquia de aprendizagem. Primeira diferença que você vai encontrar do jiu-jitsu brasileiro para o tradicional. Jiu-jitsu brasileiro, faixa branca, amarela, laranja e verde. São as faixas para menores de 16 anos. Passou de 16 anos, é branca, azul, roxa, marrom e preta. No tradicional, não interessa quantos anos tu tem. Tu tem 30 anos de idade, tu vai pegar a faixa amarela, tu vai pegar a faixa laranja e tu vai pegar a faixa verde, obrigatoriamente. Só que tu vai passar de faixa por exames de faixa que são feitos. Não obrigatoriamente tu vai dizer assim, eu vou ter que fazer um exame no jiu-jitsu também, brasileiro. Mas no tradicional tu tem que fazer exame de faixa. Mas esse exame ele vai te dar faixa, ele não vai te dar graus. Por que que os graus foram instituídos para o jiu-jitsu brasileiro? Eu vou usar essa expressão de uma maneira errada, mas vocês vão me entender. Para tornar de uma maneira mais tardia a evolução do atleta. Motivo: é muito fácil você aprender a dar um soco. É meio difícil você aprender a hora certa de dar esse soco. O que o Hélio tratou? Ele tratou de aperfeiçoar essa questão da hora do golpe. Ele tratou essa questão de aperfeiçoar a forma como o golpe iria entrar na maneira certa, no momento certo. Nem todo mundo estava sabendo fazer. Então, para evitar que as pessoas simplesmente saíssem amarrando faixas nas suas cinturas, começaram a criar a questão da graduação pela IBJJF, para que eu possa dizer que eu sou um atleta da faixa tal, mas eu estou em plena evolução dentro daquela faixa e não simplesmente peguei a faixa e passei para outra. Outra coisa, ainda em relação à ponteira, no jiu-jitsu tradicional, a forma de você evoluir requer 4 fatores. Agora vocês vão entender uma coisa: requer 4 fatores. Sua evolução em pé,
sua evolução deitado no chão, sua evolução em defesa e sua evolução em ataque. No jiu-jitsu brasileiro você requer, teoricamente, 4 graus, que representam esses 4 fatores do jiu-jitsu tradicional. Por isso que as faixas menores têm esses 4 graus e as faixas pretas não têm, já tem mais, mas é um outro motivo. Mas no caso do jiu-jitsu tradicional é necessário que você tenha a sua evolução, mas não é obrigatório que use a ponteira com grau. Tem professor que usa? Tem professor que usa, mas não é algo que a federação obrigue você a fazer, tá? Se eu não me fiz entendido, pode perguntar de novo, que eu, se não entendeu, pode me falar que eu continuo falando sobre esse assunto. Ok, 27 pessoas vão. Alguma pergunta a mais? 26, opa. Mais alguma pergunta? Quero agradecer vocês que estão acompanhando a live aí rapidinho. Estamos fazendo só para responder pergunta mesmo. Pode perguntar de jiu-jitsu tradicional. Quem quiser saber mais de jiu-jitsu tradicional, mais profundamente falando, procura José Higino Nunes aqui no Facebook. Fala que fui eu que falei o nome dele mesmo. Pode falar, ó. O Antônio Segadilha mandou ele procurar para tirar dúvida de jiu-jitsu tradicional. Ele é hoje uma das maiores referências de jiu-jitsu tradicional na América do Sul. Ele é faixa vermelha de jiu-jitsu tradicional, faixa vermelha de jiu-jitsu brasileiro, faixa, acho que já é vermelha também, se não me engano, ou é coral de judô. É presidente da Liga Brasileira de Lutas Associadas, José Higino Nunes. É uma referência que vocês podem ter também para tirar dúvidas. E qualquer dia desse eu vou pedir para fazer uma live com ele para a gente tirar umas dúvidas de jiu-jitsu tradicional aqui com vocês, tá? Conhece, né, Dentinho? Eu vou fazer um comentário do Alexandre Dentinho, depois eu vou fazer vou responder a tua pergunta, Vitor. Vitor Zano, muito prazer, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Alexandre, eu conheço já o mestre José Higino e hoje para mim ele é uma das maiores referências que tem em jiu-jitsu. Eu posso dizer para ti que é um amigo pessoal meu, tá? Eu acredito que daqui pro final do ano eu vou estar na academia dele dando um treino lá no Rio de Janeiro. A gente recebeu esse convite aí para estar no Rio de Janeiro junto com ele. E assim, é um cara que se ele disser pra mim que o vermelho virou azul, eu não discuto com ele em relação a jiu-jitsu, porque é uma biblioteca de jiu-jitsu brasileiro tradicional, José Higino Nunes. Não desmerecendo outros, tá? Mas pra mim ele é minha referência hoje em relação ao jiu-jitsu brasileiro e tradicional. A biblioteca do jiu-jitsu é aquele cara. Um abraço, né, pro mestre José Higino. Um abraço enorme. O que eu acho das várias federações? Sem querer falar besteira, Vitor, eu vou te responder assim. As pessoas criaram federações para se adaptar às suas vontades, tá? Elas criaram federações para se adaptar às suas necessidades pessoais. A IBJJF, ela é a mãe de todas as federações. Ela tem mais de 30 anos de criação. Ela foi criada com o intuito de organizar as regras do jiu-jitsu. Aí o que que acontece? Aí vem fulano de tal e cria a Federação X. Vem Beltrano e cria a Federação Y. Aí começaram a abrir para outras federações. Aí você tem a criação então da CBJJE. Só para talhar um pouquinho o que tu me perguntou, tu falou CBJJ. A CBJJ, ela faz parte da IBJJF, tá? A CBJJE, ela deixa de ser uma federação de jiu-jitsu aberta e passa a ser uma federação de jiu-jitsu esportivo. Ela é direcionada para praticar jiu-jitsu como esporte, não tão aberta quanto é a BJJF. BJJF, seja você atleta, seja você um cara que treina só por treinar, perdão, vai dar porque fica tocando. Seja você um cara que treina só por treinar, a IBJJF ela fala, somos uma federação de todos. A CBJJE ela já é mais para quem quer praticar o esporte profissionalmente.
Aí começa um problema. A IBJJF não reconhece a CBJJE. E a CBJJE é nacional, não é internacional como a IBJJF, ok? A CBJJE, ela tem abaixo delas... Não, eu vou já comentar sobre isso, Luciane. Já vou comentar sobre isso. A CBJJE, ela tem abaixo delas federações que são filiadas a ela. Por exemplo, a FAGE, Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo, é federada à CBJJE. A IBJJF, ela já tem abaixo dela uma federação nacional, que é a CBJJ, e abaixo dela federações diversas, que são, por exemplo, a FEJAM, Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas, que é federada à IBJJF. O que acontece? Agora eu vou entrar no que a Luciane comentou. Ela fala: professor, existem federações criadas bem antes da IBJJF. Existem federações muito mais antigas. Vou dar um exemplo aqui. Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu Tradicional Estilo Ivan Gomes, presidida pelo mestríssimo José Gomes, que era irmão do mestríssimo Ivan Gomes, que já faleceu. Quem for pesquisar vai descobrir que Ivan Gomes foi um dos maiores lutadores que teve nesse país, na época do Vale Tudo ainda. E era lutador de jiu-jitsu tradicional, tá? É uma federação muito antiga. Beleza. Só que depois que criaram a IBJJF, que tentaram colocar o jiu-jitsu de uma maneira mais redondinha, começaram a criar federação para todo quanto foi lado. Eu já vi federações que não são reconhecidas nem pelos próprios membros da federação. Para quê? Para adaptar suas necessidades pessoais. Enquanto hoje nós temos 3, 4 federações respaldadas judicialmente, juridicamente, com CNPJ e tudo mais, tem aquela federação que o cara cria para mudar a regra, para que a regra seja a regra dele. Ah, eu montei minha academia. Aqui na minha academia, o meu aluno faixa branca pode dar uma chave de joelho no outro. Mas na BJJF não pode. Mas na minha federação pode. E o problema é meu e a federação é minha. Está acontecendo muito isso. Infelizmente, acontece isso todos os dias. Aí surgem essas federações novas e já temos as federações, como a Luciane falou, mais antigas. Só que essas federações mais antigas não são aceitas muitas vezes pelas federações mais novas. Fábio Oliveira, acabei de falar do teu professor, Fábio, do mestríssimo José Gomes. Acabei de comentar o nome dele aqui. Seja bem-vindo. Fábio é um grande amigo nosso também, tá no canal. Faixa preta de jiu-jitsu tradicional. É um representante da Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu Tradicional Estilo Ivan Gomes. Então, seja bem-vindo no nosso canal. Então, voltando ao que eu estava falando. Tem essa questão aí de as federações novas não aceitarem as antigas. Aí eu vou fazer uma colocação aqui, tá? Prática. Conselho Internacional de Artes Marciais, CIAM, o qual eu faço parte hoje, não é aceito pela IBJJF, não é reconhecido pela IBJJF. Se eu quiser tirar minha carteira da federação da IBJJF, eu não posso tirar pelo CIAM. Eu tenho que procurar um professor que já esteja legalizado na IBJJF para tirar minha carteira por lá. Mas o CIAM é uma federação reconhecida nacionalmente. Tem CNPJ, tudo direitinho, beleza. Mas a IBJJF não reconhece. Assim como existem várias outras federações que são também antigas, mas a IBJJF não reconhece. Por quê? A bem da verdade falando, tá? Não vamos colocar coroinha na cabeça de ninguém. A IBJJF foi criada pela família Gracie e pelos seus associados, ok? Então ela atende às necessidades do jiu-jitsu dos Gracies e dos seus associados. Ela tem as regras fundadas no jiu-jitsu brasileiro criado pela família Gracie e pelos seus associados. E poucos são, vou dar um exemplo prático aqui, alunos de outras federações que tenham acesso prático à IBJJF sem precisar passar por alguém que já não esteja lá dentro. É quase uma maçonaria. Só entra quem está convidado e quem já tem gente lá dentro para te apadrinhar.
Por isso, acaba se inchando de federações. Eu não posso me federar IBJJF, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha federação. E aí, quem vai me impedir? É uma grande questão que o pessoal coloca hoje. Por isso a gente tem tantas federações por aí, e federações que às vezes nem regra tem. Eles não sabem nem o que são curso de arbitragem, mas estão criando federação à torta e à direita, assim como estão criando academia também. Entendeu? Eu acho que hoje em dia são duas coisas que proliferam no país: academia de jiu-jitsu e igreja evangélica. Principalmente igreja evangélica com placa esquisita. São duas coisas que se abrem em qualquer lugar sem controle de nada. E a federação, que devia estar controlando, também não faz isso. Não vai lá ver quem é a pessoa. Não sei se respondi a tua pergunta também. O que eu acho da família Gracie? Vitor, a família Gracie, ela é o divisor de águas do jiu-jitsu brasileiro, tá? Se não fossem os Gracies, e aí tu vai já entender o que que eu vou, por que que eu tô te falando isso. Se não fossem os Gracies, a gente não lutava o jiu-jitsu que nós lutamos hoje, tá? Nós não tínhamos o reconhecimento que nós temos hoje do nosso jiu-jitsu. Foram os Gracies quem criaram o UFC. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas foram os Gracies quem criaram o UFC. Foram os Gracies quem propagaram e levaram o jiu-jitsu para os Estados Unidos. Muito obrigado. Agradeço a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Os Gracies criaram o jiu-jitsu que nós temos hoje. Eles levaram esse jiu-jitsu para os Estados Unidos. Eles criaram o UFC. Eles foram para o Japão através. A gente tem Rickson Gracie, a gente tem Royce Gracie, a gente tem Renzo Gracie, a gente tem Royler Gracie. Caras que foram e levaram o jiu-jitsu para o mundo afora. O jiu-jitsu brasileiro, levando a nossa bandeira. Se não fosse os Gracies, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos no mundo hoje. Mas, vamos ser sinceros, a gente tem que também, a fato de tantas academias, atleta não pode profissional qualificado, resultado. Vou já falar sobre isso, Luciene, já. A gente tem que dar mérito também, não só aos Gracie, a gente tem que dar mérito a Luiz França, que criou uma linhagem chamada Oswaldo Fadá. Se não fosse o Oswaldo Fadá, o próprio Hélio falou isso. O que seriam dos Gracies se não houvesse um Oswaldo Fadá? Que enquanto os Gracies eram pessoas de poder aquisitivo bom, tinham dinheiro e davam aula para os ricos, para os abastados, não abestados, por favor. O Oswaldo Fadá já dava aula para os pobres. Um abraço, Luciano Estrela. Cara, grande amigo Luciano Estrela, bicho. Um abração pra ti. Um abraço pra família Homem de Pedra, Euclides Pereira, Tim. Então, se não fosse o Oswaldo Fadá levar esse jiu-jitsu pros pobres, a gente não teria, dentro do Brasil, essa difusão que teve o jiu-jitsu. Que foi o jiu-jitsu do Fadá que fez essa difusão maior, e não dos Gracie. Os Gracies levaram o nosso nome para fora e os Fadás espalharam o jiu-jitsu aqui dentro do Brasil. Pouca gente sabe, mas os Fadás, eles enfrentaram os Gracies 2 vezes. E nas duas, a família Fadá teve êxito. Tá? Então, ocorre aí que a gente tem que dar esse mérito para o Oswaldo Fadá também. Gracies são maravilhosos, mas a família Fadá também teve uma importância muito grande na difusão do jiu-jitsu aqui dentro. E falar a família Fadá, que vem do Luiz França, lá 1912, tá? Treinava aqui no Rio Negro Clube. E sem deixar também de falar do mestre Oswaldo Alves, que quando chegou na década de 60 para 70 do Canadá, faixa preta de judô, aluno dos Gracies, trouxe aperfeiçoamento para o jiu-jitsu. Trouxe a mão de vaca, trouxe alguns golpes novos que foram adaptados ao jiu-jitsu dos Gracie. Algumas coisas que os Fadás usavam, o Oswaldo Alves também aperfeiçoou e também teve a sua participação no engrandecimento do nosso jiu-jitsu, tá bom? A explicação, não sei se foi boa, foi razoável, mas vamos lá.
Professor, entendi, mas acho que o fato de tantas academias, o fato de não suportar com profissional qualificado, registrado, aceita qualquer coisa. É mais ou menos assim, Luciene, para tentar te explicar, o que que acontece? Muita gente acha que tu lutar jiu-jitsu é botar um kimono, uma faixa e pular no meio de um tatame e ficar se agarrando contra o cara rolando. Entendeu? Leonardo Fácil, vou já responder a tua pergunta, Leonardo. Já já. Então, muita gente acha que é só rolar, 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 rolar. O jiu-jitsu ele é separado, eu vou me referir agora ao jiu-jitsu brasileiro, tá? Exclui aí o tradicional. Jiu-jitsu brasileiro. Ele é separado em três fatores. Três. Você tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter conhecimento físico e você tem que ter conhecimento disciplinar. O que é conhecimento técnico? Eu tenho que saber fazer o golpe, eu tenho que saber onde eu vou encaixar o golpe, eu tenho que saber o nome do golpe que eu estou fazendo, eu tenho que saber a sequência que vai gerar um golpe, isso é conhecimento técnico. Conhecimento físico. Não adianta eu saber fazer sei lá, vou pegar um golpe aqui que precisa de força. Não adianta eu saber fazer uma americana se eu não tenho força para segurar o braço do cara e o cara vai voltar o braço. Entendeu? Patrick formado pelo mestre. Agora é mestre Osvaldo. Osvaldo Alves ou Osvaldo Fadak? Eu citei dois Osvaldos aqui. Eu vou te chamar depois. Vou te chamar, Luciano. No zap, sim. Então, o que que acontece? Eu tenho que conhecer esses golpes. Conhecimento físico é eu ter força, condicionamento físico. Para isso, eu faço parte física do treino. Eu corro, eu faço abdominal, eu faço apoio, eu faço flexão, eu faço barra, eu faço condicionamento físico geral. E conhecimento disciplinar. O que que é? O que eu vou aprender na academia é para me usar no esporte e não sair brigando na rua. Isso é conhecimento disciplinar. É eu saber. Não, que é isso? Peça perdão, não. Normal. É eu saber o que é que eu tô fazendo, se é um esporte ou se eu tô me preparando para ir na porrada com os outros na rua. Isso é conhecimento disciplinar, tá? Mestre Osvaldo Alves. Mestre Osvaldo Alves foi um divisor de águas no jiu-jitsu da década de 70 para cá, atual presidente da FEJAM e um dos fundadores da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas. Carioca, que foi recebido na nossa terra e se tornou amazonense de coração. Cara, que eu tenho um respeito maravilhoso por ele. Vamos lá. Então o pessoal entra muito nessa questão de vou sair da academia para outra, por quê? Porque querem ganhar faixa, querem ganhar graduação, querem mostrar que são melhor do que os outros, querem mostrar que sabem mais do que os outros e acabam que sai pulando de academia em academia, pulando de galho em galho, não tem raiz. Tem cara que não sabe nem o nome do primeiro professor de jiu-jitsu dele. Outro dia minha filha fez 1 ano de idade, eu tive o maior prazer em receber o professor Antônio Veiga Júnior. Teve na festa da minha filha, foi o cara que me trouxe para o jiu-jitsu, foi o cara que teve paciência comigo lá na faixa branca ainda, entendeu? Há 20 anos atrás. Foi um cara assim que eu tenho o maior respeito por ele como professor, que cara me incentivou a continuar em momentos que eu quis desistir. Mas tem cara que não sabe o nome nem do último professor que ele passou. Tem cara que não sabe o nome da academia que ele treina. Já treinou em tanto lugar que ele não sabe nem aonde ele está mais. Por quê? Porque ele não está preocupado em conhecer a arte, ele não está preocupado em adquirir conhecimento. Ele está preocupado em chegar aqui, ó. Ele acha que isso daqui é o fim da trajetória. Isso daqui, ó, faixa preta, é o começo da história ainda, para quem não sabe. E aí, o cara chega na academia, vou dar o exemplo do Fábio Oliveira aqui, tá? Eu vou chegar na academia do Fábio, eu chego lá e professor Fábio, eu quero que o senhor me dê a faixa azul porque eu já estou muito bom na faixa branca. Aí o Fábio fala bem assim, não vou te dar a faixa azul. Porque tu não tem grau de faixa azul. Aí eu vou lá para a academia do Patrick. Patrick, eu quero a faixa azul. Aí o Patrick, não, tu ainda não tem ainda
como ser um faixa azul. Aí eu vou pulando de academia em academia até que eu encontro um doido que me dá uma faixa azul. Aí pronto. Peguei a faixa azul com 6 meses. Eu volto numa outra academia e falo, agora roxa. Sem ter grau para isso. Por outro lado, já tem professores que, para mostrar que tem um monte de graduado na academia, sai distribuindo faixa, dando faixa para todo mundo. Até para gente que nem merece ter faixa. Infelizmente, o jiu-jitsu está assim hoje em dia. Infelizmente, eu chamo isso de prostituição de faixa. Dão faixa para quem não merece, pedem faixa sem merecer. Aluno não pede faixa, professor não dá faixa. É a faixa que precisa daquele aluno que está entrando naquela situação. É a faixa que sente a necessidade de estar naquela cintura. Não é o professor quem dá e nem é o aluno que pede. É o merecimento da faixa que você tem que adquirir. Entendeu? Então, vamos lá. Alguém sabe me dizer a hora que eu tô, eu tô na live aqui? Acabei de falar, eu tô na casa da minha mãe. Alguém sabe me falar a hora aí? Virou um grande comércio. Outro dia um cara, não vou falar o nome dele aqui, mas outro dia um faixa preta falou pra mim que comprou a faixa dele por R$ 5.200. R$ 5.200. Um ano depois ele tava com dano na faixa. Ah, certo. Certo. 4,57. Obrigado, Patrick. Obrigado, Thiago. Então, outro dia o cara me falou, comprei minha faixa por 5.200. Um ano depois eu vi o cara no campeonato com dano na faixa. Aí eu falei... Aí quando eu fui conversar sobre a situação com uma outra pessoa que também conhece essa figura, a pessoa disse, ele apareceu na academia dizendo que já tinha 5 anos de preto e nunca pegou o dan. O professor acreditou, foi lá e colocou o dan. Um mês depois o professor descobriu que ele não tinha nem um ano de preto ainda e expulsou ele da academia. Mas e aí? Ele foi-se embora com o dan do cara. Quem é que vai dizer que ele não é faixa preta do primeiro dan agora? Quem é que vai tirar o dan da faixa dele? Entendeu? E, acima de tudo, tá federado, tá? É federado nas federações de jiu-jitsu, tem carteirinha de jiu-jitsu, porque as federações, elas não se preocupam em chegar contigo e dizer, me dá teu certificado. Não se preocupam em chegar contigo e dizer, cadê teu professor para me certificar que tu é o que tu tá dizendo que tu é. Às vezes, tem federação que federa só para ganhar dinheiro. Quer nem saber quem tá lutando ali. Quer nem saber o grau de conhecimento da pessoa. Só para ganhar dinheiro. Mestre Del, Luiz Mendes, um abraço, Luiz. Mestre Del, eu não recordo agora de cabeça. A cabeça tá meio assim. Acreditem, não é besteira minha não. Mas eu conheço tanta gente me conhece, eu não gravo o nome de todo mundo. Eu sofro de dislexia, cara. É muito ruim ser esquecido. Eu tenho uma dificuldade enorme de gravar o nome de pessoas por conta da dislexia. Mas Mestre Del, talvez não por esse nome. Até porque tem muita gente que hoje é chamado por um nome, mas não é o nome que eu conhecia, vamos supor, 10 anos atrás. Entendeu? Ô Johnny, obrigado, cara. Muito obrigado. Olha, eu fico até sem graça. Aqui no estado do Pará precisa do histórico e é assinado, precisa do histórico e é assinado pelo professor responsável atual. Aí sim é o que eu estou falando. É necessário que a federação busque isso. Só dar um exemplo para vocês. O CIAM, o Conselho Internacional de Artes Marciais, ele só te expede um certificado depois que tu prova teu histórico, faz o teu exame de faixa e espera o período de avaliação dos professores, presidentes e da comissão. Vou usar esse nome, mas não é esse nome que a gente tem, tá? É da comissão julgadora. Depois que eles esperam o teu certificado vem assinado pelo professor, carimbado e autenticado em cartório, para o CIAM poder te expedir um certificado.
Se todas as federações fizessem isso, todos os professores fizessem isso, não tinha mais corrupção no jiu-jitsu, porque ninguém ia querer meter a mão no bolso para gastar 150 pau com uma coisa só pra, entendeu? Então, ah, o mestre Del que tu fala, o mestre. Ah, o mestre Del eu não conheço pessoalmente, tá, Luiz? Eu conheço de internet só. Não vou mentir pra ti não, mas pessoalmente eu não conheço. Mas já vi já um pouco da história do mestre Del em relação à família Fadá, tá? Quando eu estava estudando sobre a família Fadá, até o convite que eu recebi agora do mestre José Gino Nunes foi para que eu me agregue também à LBLA para estar junto treinando pela família Fadá aqui no Amazonas. Patrick, tinha que ser assim no Brasil todo. Nos Estados Unidos tu não consegue pegar uma faixa, tu não pula de faixa sem um certificado. E tu não recebe certificado sem avaliação do professor. No Brasil, infelizmente, o que que te dá avaliação? Ah, obrigado, Jailson. Eu que sou fã de vocês, cara. Vocês são vocês que fazem essa página existir, na verdade. No Brasil, o que que acontece? Para te ganhar uma faixa, vai pro campeonato, ganha 5 medalhas. Pronto. Agrada o professor. Leva o professor para casa todo dia de carro. Ganhou teu certificado. Puxa, R$ 2.000 da carteira e bolso do professor. Infelizmente, nosso país é corrupto a esse ponto. E isso afetou o jiu-jitsu também. Nosso jiu-jitsu só vai melhorar quando cada estado tiver apenas uma única federação. Um abraço aí pro pessoal da Nova União de Natal. Tá, Jailson? Manda um abraço meu pro pessoal lá. Patrick, é complicado ter uma única federação para cada estado, pelo seguinte motivo. Como eu acabei de explicar, eu vou te dar as duas principais, a IBJJF e a CBJJE. Tá? Eu vou colocar CBJJ e CBJJE. Aqui em Manaus a gente tem três federações. Três, aqui, três, um, dois, três. A gente tem a FEJAM, Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas, que ela é filiada à CBJJ, que é filiada à IBJJF. A gente tem a FAGE, que é a Federação de Jiu-Jitsu Esportivo, que é filiada à CBJJE. E a gente tem a FAGE Pro, que é a Federação de Jiu-Jitsu Profissional, que é do Bosquinho. Um abraço pro Bosquinho. Essa última, ela é a caçula das federações, tá? E o intuito dessa federação, eu falo isso porque eu conheço o Bosquinho, esses dias agora eu estive com ele. O intuito dessa federação é pegar os atletas que querem se profissionalizar e destacar eles através de campeonatos específicos para isso. Exemplo, a Amazon Warriors, que é um campeonato de jiu-jitsu que tem para despontar os atletas que fazem jiu-jitsu e submission. Aí eles são avaliados por outras pessoas, olheiros e tal, nesses campeonatos. Não que os outros campeonatos não tenham essa função, tá? Mas a FAGE Pro, ela já é mais para quem quer se profissionalizar e participar de campeonatos mais profissionais de jiu-jitsu. Quando eu falo profissionais, kimono não se compra sozinho. Nutrientes que você vai tomar, uma Cistivit, alguma coisa, não se compra sozinho. Sua alimentação não se paga sozinha, né? Então, a FAGE Pro, ela já vai e já te traz campeonatos com uma premiação melhor, para que você ganhe aquele incentivo de se tornar um profissional do jiu-jitsu. Se a gente colocar uma só federação para cada estado, tu vai acabar eliminando essas outras portas que se abrem através das federações menores. O que nós temos que fazer é regulamentar as federações, tá? E nos dedicar àquela federação que é a mais coerente dentro daquela situação de luta. E não simplesmente eu vou abrir uma federação e alguém vai lá e se inscreve, pumba, acabou. Não é bem por aí, entendeu? Eu penso dessa maneira. A IBJJF, já que é a mãe de todas as federações em relação ao jiu-jitsu brasileiro, podia dar olhar com um pouco mais de carinho para isso daí também. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma questão a ser colocada?
Quero agradecer o pessoal que tá acompanhando a nossa live, tá? A gente já vai já encerrar. Eu tenho que dar uma merendada aí também. Merendar aqui no Amazonas é o lanche da tarde, tá? O café das 3 horas, é merendar. Que às vezes eu falo, o pessoal não entende. Tuco Albuquerque, já ouvi falar Johnny, mas não o conheço pessoalmente, tá? Mestre Albuquerque, conheço como Mestre Albuquerque, não como Tuco Albuquerque. Se for quem eu tô pensando que é. Até isso, só pra claro, faixa preta, professor. Faixa coral, mestre. Faixa vermelha, grão-mestre, tá certo? Tempo mínimo de graduações. Cadê os preta galo daqui? Tá rolando um desafio, cadê os preta galo? Tempo mínimo de graduação. É necessário. É necessário, sim. Tempo mínimo porque você não aprende da noite pro dia, tá? Você não aprende da noite pro dia nada nessa vida. Não é porque eu sou um cara muito bom na faixa azul que daqui a 6 meses eu posso pegar a roxa. Eu acho que tem que ter esse tempo necessário, assim como é na escola. Não adianta eu saber na equação de segundo grau se eu estou na sétima série. Eu tenho que passar pelo oitavo, pelo nono ano, para poder entrar no segundo grau. Então tem que se respeitar esse período sim. Por quê? Os períodos de graduação, eles não são, e aí eu vou falar isso com toda a propriedade, porque eu sei do que eu estou falando, não é alguém que chegou lá e falou, tem que ser tanto tempo. Não. Há um conselho de educadores, de educadores. Pronto, agora não vem o nome. Professores de educação física, que eles determinam ali através de estudos um período para que você possa adequadamente aprender os golpes, as instruções de cada faixa. Por isso aqueles períodos são pré-determinados, entendeu? Por isso que há esse tempo necessário para graduação. Não pode sair atropelando uma coisa e outra. Porque, bem prático, faixa preta pode dar chave de perna? Pode. Faixa azul? Faixa roxa? Faixa marrom? Será que o faixa branca tem o mesmo conhecimento que um azul tem para se defender? Para ir pegando logo o azul de cara? Será que o faixa marrom, o marrom não, perdão, o faixa azul tem o mesmo conhecimento que o marrom tem, que um roxa tem, para ir logo pegando a faixa de cara? Ou ele precisa de um período para ir aprendendo a cativar aqueles golpes que ele precisa para mais na frente usar naquela outra graduação? Então é necessário esse período porque você estude, para que você vá aprendendo e vá se aperfeiçoando. Eu vou anotar o teu também, Patrick. Vou anotar o teu também. Eu sou sinistro. Não, rapaz, que isso? Sinistro não. Sinistro é aquele vampirinho, né? O pessoal fala. Então, eu acho que tem essa necessidade sim, desse período. Tem essa necessidade que você tem que passar, é obrigatório que você passe 1 ano e meio, 2 anos, ou quanto tempo é necessário, porque não foi feito aleatoriamente. Foi feito estudo antes disso para que se determine esses períodos para graduação. Certinho, pessoal? Alguma última pergunta, vai. Quem quer mandar a última pergunta aí? Lembrando que essa live vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã, tá? Quem quiser assistir no YouTube amanhã já, essa gravação dessa live hoje, vai estar no YouTube para vocês assistirem e compartilharem com os amigos de vocês. Eu acho importante, Marcelo Porfírio, seja bem-vindo. Eu acho importante que vocês compartilhem esses vídeos. Não se trata de questão de dinheiro. Para ganhar dinheiro eu trabalho com informática, tá? Se trata de questão de incentivar o canal a estender-se mais. Através do trabalho de vocês divulgando nossos vídeos que a gente tem mais incentivo para dar esse tempo para ficar fazendo esses vídeos para vocês, dar esse tempo para estudar e tirar as dúvidas de vocês. É por vocês que a gente faz isso, na verdade. Pessoal, então acabou as perguntas. Tchau para todo mundo. Vou merendar. Fiquem com Deus.
E a gente se vê aí, eu acho que semana que vem eu faço uma outra live. Patrick, como faço para aprender algo com Vossa Senhoria? Tudo no seu tempo. A gente vai conversando, Patrick. A gente vai conversando, tá? Vamos conversando. Obrigado, Luciene. Obrigado, Patrick. Obrigado, Jailson. Deixa eu ver quem mais teve aqui com a gente. Vamos lá. Vinícius, Daniel Cevalho, Ricardo Pires, Wagner Brito, Alexandre Dentinho, Victor Zanon, Luciane Oliveira, Fábio Oliveira, Leonardo Fácil, tá balançando muito porque tá pendurado o celular. Enfim, depois eu vou marcar vocês tudinho no vídeo. Um abraço para todo mundo, valeu e até uma outra hora. Lembrem de divulgar esse vídeo, de compartilhar e de curtir a página se não curtiram ainda, tá bom? A gente se vê também lá no YouTube. Um abraço. Sidney dos Santos. Sidney dos Santos, um abraço pra ti também. Ó, já ia sair sem dar um abraço do cara. Sidney dos Santos, um abraço pra ti aí. Um abração pra todo mundo. Tchau, tchau.